Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso culto de adoração a Deus, um momento especial na vida da igreja e talvez se torne ainda mais especial nesses dias que estamos vivendo, onde tudo é diferente. Você está na sua casa e pedimos que você esteja aí no mesmo espírito de adoração como se estivesse aqui na igreja. Nós vamos iniciar com a leitura do Salmo de número 100. Salmo de número 100. Diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos e louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos, irmãos, orar a Deus, curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos juntos como igreja, nesse momento de culto, para te adorar, para expressar nossa gratidão, nosso louvor, porque só Tu és digno de toda adoração. Nosso coração se enche de alegria pela Tua presença em nós, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos guia, que nos sustenta, que nos mantém em todos os tempos, em tempos alegres, em tempos difíceis. Como é bom saber que Tu estás conosco, que nada interfere na nossa comunhão contigo. Abençoa o Teu povo, Senhor, onde quer que esteja, nas suas casas, em família, que todos desfrutem de alegria, de saber que Tu és Deus, que Tu estás conosco. Guarda-nos contigo, fala conosco esta noite, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, nos ensinando, edificando, exortando. Fala conosco, é o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, também, como parte do culto, expressar a Deus a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, a nossa necessidade de perdão, o reconhecimento dos nossos pecados. Diz aqui o texto de Lucas, capítulo 3, 1 a 14. Lucas 3, 1 a 14. Diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, viu a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis,
deis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista induzia o povo ao arrependimento, a reconhecerem que precisavam mudar de vida, que precisavam agir de uma forma diferente, de uma forma honesta, de uma forma digna. E arrependimento envolve isto. Nós também, com certeza, reconhecemos a necessidade de agirmos diferente, de vivermos diferente. E esse é o momento de nós reconhecermos diante de Deus a nossa fraqueza, reconhecermos diante de Deus a nossa carência e o quanto nós precisamos da sua misericórdia e do seu perdão. Nós vamos, portanto, fazer uma oração a Deus, reconhecendo que precisamos dele, que precisamos do seu perdão, que precisamos ser transformados na nossa vida, vivermos de um modo mais consagrado, mais dedicado ao Senhor. Vamos, irmãos, curvar nossas cabeças, vamos passar alguns momentos orando silenciosamente, depois eu mesmo conduzirei uma oração. Vamos, irmãos, orar. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Há tantas coisas em nós a serem mudadas, assim como João Batista orientava o povo a que se arrependessem e tivessem um modo de vida diferente, assim também somos nós, Pai. Mesmo te conhecendo, precisamos experimentar mudanças em nosso coração, em nossa vida. Perdoa os nossos pecados e continua, Senhor, transformando-nos. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, cantar o hino de número 47. Devemos cantar todos, aproveitando esse momento em nossa casa, cantar com alegria, com liberdade, o hino de número 47, Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos.
irmãos, logo teremos os cânticos de louvor, mas antes vamos ler aqui na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 13 a 18, diz o seguinte: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que nós tenhamos sempre no nosso coração essa disposição de obedecer a Deus quanto ao amor uns pelos outros. Isso não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência a Deus. Amar é um imperativo, é uma ordem de Deus a que amemos, portanto, os nossos irmãos. Nós vamos ter um momento de louvor com cânticos e nesse momento também lembro a igreja reunida em suas casas, que geralmente nesses momentos nós tirávamos, os irmãos tinham oportunidade de trazer os dízimos à frente. Não é o caso, mas nós colocamos já para os irmãos, aqueles que nos procuraram perguntando, nós já colocamos num zap geral aí o número da conta da igreja, o CNPJ, todas as informações necessárias para que possa ser feito, entregarmos o dízimo através de transferência bancária. Os irmãos sintam-se, portanto, com essa liberdade de transferir via conta bancária. Que Deus os abençoe. Vamos passar, portanto, aos cânticos de louvor a Deus. Vamos com isso cantar e louvar ao Senhor. Que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus,
e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou
na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Muito bem, irmãos, após esses momentos de cânticos de adoração a Deus, nós vamos ter agora a ministração da palavra com o reverendo Cláudio. Que Deus o abençoe ricamente e que sejamos todos alimentados pela palavra de Deus. Muito boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos partir então para a mensagem dessa noite, a mensagem que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 2, versículos 14 a 26. Eu peço que você aí mesmo na sua casa, abra então a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. O tema da mensagem dessa noite é: mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar novamente? Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra nos instrui, nos ensina e nos chama, ó Deus, a demonstrar a nossa fé. Que nós possamos ter uma fé operosa, ó Deus, mesmo distantes, mesmo nesse momento tão difícil, que nós possamos ainda mais, ó Deus, demonstrar a nossa fé para todos aqueles que estão desesperados. Nós te agradecemos muito por isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, identificar bem alguma coisa é de extrema importância. Identificar bem as coisas
coisas é de uma importância enorme. Você que já trocou o sal pelo açúcar em uma receita, você vai concordar comigo que saber o que é cada coisa é importante. Pensando em facilitar esse tipo de coisa, a identificação de produtos, algumas empresas criaram marcas para os seus produtos, não é? Porque confundir sal com açúcar, tudo bem. O problema é quando a gente confunde o remédio com o veneno. Aí é um problema sério. E a Bíblia nos ensina que o cristão também possui marcas. O cristão possui marcas, e assim identificá-lo como crente em distinção daqueles que não são crentes. O problema é que alguns filmes e algumas novelas atrapalham um pouco a nossa noção de qual é a nossa marca. A novela Apocalipse, que a Rede Record apresentou há algum tempo atrás, mostrou uma dessas marcas na sua trama, a marca da besta. E a novela trouxe essa marca inserida nas costas das mãos. E também de uma forma como uma tatuagem a laser feita ali neles, que era invisível ao olho nu, porém poderia ser vista através de um leitor. Parecido com aqueles leitores de código de barra que a gente pode ver no supermercado. Essa ideia da marca nas costas das mãos que a novela apresentou é baseada na interpretação literal do capítulo 13 de Apocalipse, onde relata a vinda do anticristo até nós. Os versículos 16, 17 e 18 de Apocalipse 13 mostram que aqueles que aceitarem essa marca, que é o nome da besta ou o seu número 666, poderão continuar fazendo compras. E a novela trouxe essa marca de maneira literal para nós, onde fizeram tatuagens, marcas nas costas das mãos das pessoas. Mas essa marca dos que adoram a imagem da besta, no capítulo 13 de Apocalipse, nada mais é do que um contraste com a marca dos eleitos. Sim, os eleitos de Deus possuem uma marca, que no capítulo 14 de Apocalipse diz que é simbolizados pelos 144 mil. E essa marca é o nome de Jesus e o nome de Deus. É só um contraste, nós não podemos interpretar literalmente, porque se nós interpretarmos literalmente esta ideia, vamos ter que assumir que somente 144 mil irão para o céu. Então essa marca não pode ser literal, uma marca onde será feita definitivamente. Isso é um contraste com a marca dos eleitos, onde temos o nome de Jesus e o nome de Deus gravados no nosso coração. Mas aqui na carta de Tiago, ao qual nós lemos, os crentes, eles possuem uma marca distinta, qual nós podemos ver. Bem diferente do que João utiliza lá em Apocalipse com símbolos e tudo mais, Tiago revela que a identidade do cristão através de uma marca. Ele vai dizer de maneira clara, de maneira verdadeira, de maneira realmente literal qual é essa marca dos crentes. Sendo assim, a marca do cristão não é a ausência de um chip na sua mão. A marca do cristão não é a existência de uma marca literal na testa, onde está escrito o nome de Deus ali, dos 144 mil, mas a marca de um verdadeiro cristão é uma fé que gera obras. Uma fé que gera obras. E obras essas de misericórdia, ao qual o Senhor preparou
para que a gente fizesse. O que nós precisamos entender bem nessa passagem é o problema que o pastor Tiago estava enfrentando na sua igreja. Sim, a igreja de Tiago era a igreja de judeus, lembre-se disso, convertidos ao cristianismo, mas que não pareciam ser cristãos. Judeus convertidos ao cristianismo que não pareciam ser cristãos, pois não agiam como cristãos. O problema que Tiago estava enfrentando era de identidade da sua igreja, de marca da sua igreja, pois os membros da sua igreja nada se diferenciavam das pessoas do mundo, das pessoas de fora da igreja. Eles acreditavam que somente declarar a sua fé em Jesus Cristo já bastava. Só declarar da boca para fora que eles acreditavam em Jesus, eles não precisavam mais fazer nada. Bastava a sua declaração. Alguns pastores vão chamar essa fé que a igreja de Tiago possuía como uma graça barata. Sim, onde entendiam que sendo salvos por Cristo, não precisavam mais obedecer às Escrituras Sagradas. É uma graça barata. Eu acredito em Jesus e isso me faz ser um cristão, mesmo que eu haja de maneira contrária às Escrituras Sagradas. Bom, você pode estar se perguntando agora, mas a salvação é pelas obras? Não, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer, e muito menos isso que a carta de Tiago diz. Esse é o problema que Paulo estava passando com os romanos, com a igreja de Roma. Paulo estava passando um problema distinto, diferente com a sua igreja. Paulo estava enfrentando um outro problema, pois a igreja de Paulo agia de forma contrária à igreja de Tiago. Eram duas questões diferentes vividas por eles, né? E os romanos queriam garantir a sua salvação pela obediência da lei e não por acreditar em Jesus. Esse era o problema de Paulo. Eles queriam agir pela sua salvação em obediência à lei e garantir a sua salvação diante da lei e não de Jesus. E assim Paulo declara lá em Romanos 4, versículo 5: mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Então, a salvação é pela fé, e pela fé somente, ok? Isso está claro. E não adianta você fazer nada pelas suas forças, que não vai conquistar a sua fé, não vai conquistar a sua salvação. Se a igreja de Tiago tinha a ideia de uma graça barata, como nós falamos, onde tinham fé, mas não agiam, os romanos queriam agir, mas sem fé. Era um problema distinto, e nós chamamos isso, aos quais os romanos faziam, de legalismo, onde eu tento pela lei ser salvo e não pela graça, onde as pessoas buscam a lei, isso é o legalismo, buscam a lei para a sua salvação e não buscam Cristo para a sua salvação. Bom, Tiago e Paulo não estão falando coisas distintas, não estão falando coisas diferentes. Cada um enfrentava um problema distinto, mas estavam dizendo a mesma coisa. O que eles estavam dizendo? O que salva o homem é a sua fé, é a sua fé. Pronto, Paulo diz: não são as obras da lei, mas a fé em Cristo que salva. E Tiago vai dizer: não adianta dizer que você tem fé, se você não coloca a sua fé em prática. Essa é a ideia que eles estavam trabalhando. A Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. Ela não se contradiz, ela se complementa.
Tiago e Paulo, falando para públicos distintos, para públicos diferentes, para igrejas que sofriam problemas complicados e distintos, e eles estavam ensinando a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Tiago traz à tona aqui nas Escrituras um exemplo muito chocante para nós. Sim, Tiago traz um exemplo aqui complicado aqui no versículo 15 e no versículo 16. Olha só, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Esse exemplo é muito forte para nós. A gente não pode passar a leitura aqui correndo sem ficar chocado, sem ficar contristado com este problema, porque o exemplo aqui de Tiago é que um irmão da igreja estava necessitado. Um irmão da igreja precisava de roupas e de alimento. Não é uma pessoa qualquer, é um irmão, era alguém conhecido deles, que estava no meio deles. Tiago diz que esse irmão estava carente, e ele se volta ali para a sua igreja, em um momento de extrema necessidade. Ele se volta para a igreja e ele fala: olha, eu estou precisando de roupa, eu estou precisando de alimento básico, cotidiano. Isso parece ser comum para as igrejas cristãs, não é mesmo? Lucas, lá em Atos, vai nos dizer: das multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Atos 4:32. Qual foi a resposta da igreja para este pedido, para esta pessoa? Vá em paz. E não deram nada para ela. Infelizmente, essa é a nossa atitude hoje em dia. Infelizmente, isso se caracteriza conosco. Estamos cada vez mais indiferentes com a dor do irmão, com a dor do outro, com a necessidade do próximo, com a fome, com o frio daquele que faz parte da nossa comunidade, daquele que faz parte do nosso meio. E Tiago diz: qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Ele mesmo responde essa pergunta: assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Por si só a fé está morta. A fé e o amor andam juntos, meus irmãos. A fé e o amor andam juntos. E se eu não faço nada para aliviar as necessidades do meu irmão em Cristo, a minha fé é morta. Se eu não me preocupo se o meu irmão está lá na casa dele precisando de alguma coisa, se eu não me preocupo se algum irmão está com problemas, está triste, está desesperado nesse momento, a minha fé é morta. É isso que a palavra tem a nos dizer. Sem dúvidas que a fé de quem faz esse tipo de coisa, ela está completamente morta, pois ao despedir uma pessoa com fome ou com frio sem fazer nada, é o mesmo que matá-la. Se a gente despede uma pessoa com fome, se a gente despede uma pessoa com frio, é a mesma coisa que a gente desejar a morte dessa pessoa. A fé que nós temos em Deus por meio de Jesus Cristo é uma certeza que flui do nosso coração, chega à nossa mente e ela é traduzida em obras. Em obras. A fé do verdadeiro cristão deve ser vibrante em palavras e vibrante em obras, realizada por amor a Deus e amor ao nosso próximo. Essa é a marca de um cristão. Essa é a verdadeira marca de um cristão, que nós devemos nos preocupar em ter. A gente não deve ficar preocupado se vai um dia ter alguém que vai colocar um chip nas costas da nossa mão, ou uma tatuagem nas costas da nossa mão. Não, eu tenho certeza
Eu tenho certeza que se algum maluco chegar aqui hoje e falar assim, nós vamos marcar as costas da sua mão, assim como a novela retratou aqui, muitos iriam negar. Mas como você tem agido com a sua igreja? Será que você tem agido, se preocupado com a marca que Tiago está falando que o crente deve ter? A marca das obras. Será que você tem buscado saber se algum irmão, neste momento que nós vivemos, está necessitado de alguma coisa? Será que você tem ligado para os seus irmãos, mandado mensagens, orado pelos seus irmãos, contribuído com a junta diaconal para que chegue alimento na casa daqueles que são necessitados? A marca de um cristão é as suas obras. Tiago está falando com todas as letras, meus irmãos, que uma fé verdadeira, ela é testificada com obras. É isso que Tiago está falando. E agora, ele passa a nos mostrar aqui, no versículo 18, um diálogo que provavelmente ele tinha com as pessoas. Olha só o versículo 18 e 19. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Essa discussão aqui que ele mostra no versículo 18, ele mostra como uma pessoa que dissesse talvez ter fé para ele, mas não tinha obras. É como se ele tivesse tido um diálogo com alguma pessoa e ele nos relata. Normalmente nós escutamos esse tipo de diálogo, normalmente nós escutamos esse tipo de discussão. E o mais interessante é que as pessoas que dizem ter fé acreditam ter uma vida mais íntima com Deus por apenas dizer ter fé. As pessoas, elas declaram a sua fé, e muitas pessoas gostam de declarar a sua fé no nosso meio, dizendo-se ser crentes, dizendo amar a Deus e adorar ao Senhor, e vem para a igreja, levanta as mãos, fecham os olhos, adoram ao Senhor. O interessante é que essa pessoa acredita ser mais espiritual do que as outras, acredita que Deus a ama, que tem certeza de ter intimidade com Deus, mas o problema é que ela não demonstra a sua fé com amor para com os próximos. E Tiago está falando, olha, essa fé só de dizer é uma fé esquisita, é uma fé doente. E Tiago vai dizer para nós aqui, olha, até mesmo crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago vai ser bem claro aqui, meus irmãos, a dizer que a nossa fé sem obras é uma fé doente, é uma fé morta. Lembra que Tiago, ao escrever a sua carta, ele tinha o livro de Jó na sua mente e também o Sermão do Monte de Jesus na sua mente. Certamente ele estava lembrando dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, onde ele falou que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Jesus disse isso, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E será muito triste no dia do juízo final, onde aqueles que falam ter fé e não praticam, ouvirem de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Muito triste vai ser esse dia. Tiago faz uma ilustração aqui no versículo 19, que deve nos chocar mesmo, pois ele compara os que dizem ter fé e não agem com os demônios. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem.
Essa ilustração é muito interessante, pois crer em um só Deus naquela época era algo realmente incomum. Em um mundo dominado pelos romanos, que adoravam vários deuses e tinham até mesmo seus imperadores como deuses, seria algo espantoso crer em um só Deus. É isso mesmo. Mas mesmo assim, não bastava ter conhecimento de que Deus é um só e não viver essa fé. A fé que nós professamos através de Jesus é fazer algo pior do que os demônios fazem, pois eles, pelo menos, creem que Deus é um só, é verdadeiro. Tiago está sendo duro aqui, eu sei. Tiago está sendo duro com aqueles crentes que só são crentes de falar, de boca para fora, mas ele está sendo duro porque eles não agem. O que Tiago está dizendo aqui é que nossa fé deve nos incomodar para a ação. A nossa fé deve nos impulsionar, não nos deixar parado quando existe tanta coisa para se fazer. A nossa fé deve nos impulsionar ao ato, à ação, ao amor. E ele vai nos trazer exemplos aqui disso. E ele vai buscar para nós, dos versículos 20 ao 26, Tiago nos conta alguns exemplos aqui para identificar essa fé com obras. E ele nos conta a história de Abraão, o pai dos judeus, e também a história de uma meretriz chamada Raabe. Duas histórias para nos impressionar. A intenção de Tiago aqui é mostrar ao homem insensato, ao qual ele está tendo um diálogo aqui no texto, que diz ser possível viver com fé, porém sem obras. Ele está querendo mostrar que diante das Escrituras isso está errado. Olha que legal que Tiago está fazendo neste diálogo aqui com este homem insensato. Que ele está falando assim, é preciso a gente voltar para as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia aqui e estudar esse assunto e nós vamos entender melhor essa questão de fé e obras. Tiago abre a Bíblia para esse homem e mostra como a fé e as obras andam lado a lado, diante da vida de Abraão e também da vida de Raabe. Quando nós queremos aprender alguma coisa, a gente precisa fazer exatamente isso aqui, o que ele faz. A gente precisa ir até as Escrituras, para saber o que as Escrituras têm a dizer e não o que eu penso. É por isso que Tiago chama o homem insensato aqui para sentar, abrir a Bíblia com ele e tentar entender o que a Bíblia diz sobre verdadeiramente ter fé. E assim Tiago busca repreender o insensato de que duvida que fé sem obras é morta. E então ele busca provar com alguns exemplos bíblicos. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então veja aqui esses exemplos bíblicos que ele traz. E ele começa com Abraão. Tiago pega o exemplo do pai dos judeus, que confiou em Deus, saiu da sua terra, foi para um lugar que nem ele mesmo sabia onde era. E naquele incidente de que Deus ordenou a Abraão a sacrificar seu filho como teste da sua fé, Deus foi com ele até o final e lhe entregou um substituto. Mas ele obedeceu, ele agiu ali diante de tudo isso. A fé de Abraão o salvou, sim. Tanto que Paulo disse isso lá em Romanos 4:9. A fé foi imputada a Abraão para a justiça. E é diante dessa ação de Abraão de obedecer a Deus, de ir até o sacrifício, que Tiago diz ser a prova concreta de que a fé e as obras andam juntas. É isso que Tiago tenta amarrar nas Escrituras Sagradas para o insensato compreender essa história. Uma coisa flui da outra. As obras nascem da fé, e a fé é o sustento das obras.
A fé é o sustento do crente em suas obras. Todos que leem a história de Abraão vão concordar que ele só fez o que fez porque estava fundamentado na sua fé em Deus. Fé e obras andam juntos. Não são coisas idênticas, mas devem permanecer unidas. Assim como a planta deve permanecer ligada à sua raiz. Pois cada uma faz a sua função e são coisas diferentes, mas uma não sobrevive sem a outra. E dessa forma Tiago diz no versículo 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E não por fé somente. Tiago está dizendo que fé e obras andam juntos, que não podemos separá-las, senão elas morrem. A fé divorciada das obras morre, assim como uma planta divorciada de sua raiz morre. Deus justifica o pecador que está espiritualmente vivo e que demonstra confiança e obediência com suas obras. Essa é a ideia que Tiago traz para nós. O segundo exemplo aqui de Tiago é a meretriz Raabe. De fato, um grande contraste entre o pai dos judeus e uma meretriz de Jericó. O contraste está no fato de Raabe não ser judia, mostrando que os gentios também são salvos por sua fé verdadeira, aquela que é revelada em obras. A fé de Raabe foi provada pelas suas obras quando ela protegeu os espias e enviou ali aos mensageiros do rei para fora da cidade. E dessa forma, ela tem lugar aqui no texto ao lado de Abraão, pois foi justificada por sua fé, e seu passado imoral não tem lugar mais nas lembranças bíblicas, porque ela teve confiança no Senhor, e teve ali a sua fé, e teve as suas obras como confiança, como complemento, como justificação para tudo isso. Meus irmãos, certamente muitas pessoas ficam preocupadas com a marca da besta que a novela e que os filmes retratam por aí, onde o anticristo vem e tenta nos marcar, e assim nós vamos ficar sem conseguir comprar, vender, e assim vamos ser perseguidos. Não se preocupe com esse tipo de marca. Não se preocupe. Essas marcas já foram dadas para as pessoas lá na fundação do mundo, onde o Senhor separou os seus escolhidos e já colocou neles a sua marca, que é o Espírito Santo de Deus. Mas o que eu tenho para dizer é que a marca dos crentes tem que estar visível. Essa marca que o Senhor colocou dentro do nosso coração, de sermos selados pelo seu Espírito, essa marca tem que ser demonstrada por nós. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa começar a entender essas coisas. E em tempos difíceis como o nosso, nós precisamos demonstrar essa marca de amor, essa marca de fé, essa marca de confiança, essa marca de perseverança, essa marca de saber que o Senhor Deus está conosco em todo tempo, e demonstrar essa alegria no Senhor mesmo em tempo de pandemia. E mostrar que você ama o teu irmão, mostrar que você ama o teu irmão mesmo em distância. Essa marca, ela tem que ficar visível todos os dias de nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar novamente. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, imensamente, porque mesmo, ó Deus, distante, de maneira virtual, o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra. Ó Senhor,
Que diante desta dificuldade qual vivemos, ó Deus, nós possamos aprender coisas que mudem de fato o nosso viver. E que hoje, ó Pai, a Tua marca nos crentes possam ser demonstradas, ó Deus, possam ser reveladas. E que os crentes da nossa igreja possam ter este amor, essa fé, essas obras, ó Deus, mesmo distantes, que os nossos irmãos possam estar orando, se preocupando, ajudando, ó Deus, a todos aqueles que têm dificuldade. Que ninguém na nossa igreja possa se sentir desamparado nesse momento. Que ninguém na nossa igreja possa se sentir sozinho nesse momento. Que nós, ó Deus, como igreja, possamos amar mais os nossos irmãos e demonstrar este amor com os nossos atos, com as nossas obras. Nos ajude, ó Pai, a passar por tudo isso. E nós confiamos no Senhor, que o Senhor irá nos fortalecer para todos sempre. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, após termos ouvido a palavra do Senhor, vamos cantar um hino de número 318, Ceifeiros do Senhor. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se
se cansar, voarão nas alturas como águias serão. Querida família de Deus aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, possa iluminar o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito possa estar com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.